Durante a madrugada, Deus me levou para um toalete 2 horas da manhã. E eu vi, eu não sonhei, agora eu vi o lado da costela de Bolsonaro, lado esquerdo e lado direito. E o Senhor disse assim: filho, o que está para acontecer na nação brasileira vai precisar que você fique orando. Está na hora de ouvirem a voz de Deus através desse profeta. O pouco pode se perder a vida de Bolsonaro. Eu não posso fugir daquilo que Deus me disse. E todas as vezes que Bolsonaro desce ao hospital, Deus me avisa antes. Porque Deus vai falar algo maior. E agora esse algo maior. E aí você não se dão por avisado uma vez, não se dão 2 vezes, não se dão 3. Não vai ter a 4ª. Não vai haver a 4ª. Eu vi um caixão. Foram 4 sonhos com esse caixão. Eu vi um caixão e a bandeira nacional, a bandeira do Brasil, envolto esse caixão. Não era um caixão de luxo. Era como se fosse um caixão muito simples. Mas tinha muita gente nesse velório. Muita gente no velório. Porque acredito eu que nada tem a ver com Bolsonaro. Posso falar assim? Ainda não? Mas eu espero, gente, do fundo do meu coração, que se deem por avisar. Antes que as coisas aconteçam, Deus sempre revela aos seus servos, os profetas. E o apóstolo Reginaldo Rolim, na tarde desta sexta-feira, 20 de junho de 2025, traz mais uma gloriosa palavra profética para a nação brasileira. Depois de ter alertado que algo estava acontecendo com Bolsonaro na live anterior, e em pouco mais de 1 hora depois ter acontecido, o apóstolo diz em mais uma live que viu um caixão, e sobre este caixão estava a bandeira do Brasil. O apóstolo diz que acredita que este sonho não tem nada a ver com Bolsonaro, mas sim com alguma autoridade brasileira. Como sempre, está um vídeo muito sério, muito relevante, então já entre aqui deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é de grande relevância e distribua para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais um sonho profético relatado pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Eu vim até pedir perdão. Eu pedi perdão a Deus dezenas e centenas de vezes, somente hoje. No dia 17 do 6 de 2025, eu tive um sonho e Deus me falou algo. E eu briguei com Deus, possa-se dizer assim como Jacó brigou com Deus, com o anjo. Eu relutei, era apenas uma conversa entre Deus e a minha pessoa, entre o anjo e a minha pessoa. E Deus me falava sobre o Bolsonaro, como já tinha dito na live anterior. Eu acordei de manhã, a primeira coisa que eu fiz foi correr para fazer essa live, porque eu não estava mais aguentando. A verdade era essa. Eu passei do dia 17 do 6 de 2025, 18 do 6 de 2025, 19, aí a minha esposa disse: vá lá, conte, fale. Você está tão nervoso, assim, com a conversa que você teve nesse sonho, com o anjo de Deus, então vá. É Deus que está determinando que você vá. Eu não vim, né? Eu não vim. Porque, gente, vê se vocês procuram entender, e eu vou dizer agora a segunda parte. Que eu não disse de manhã, eu vou dizer a segunda parte. E me incomodou muito essa visão do dia 17 do 6 de 2025, que repetiu o sonho 18 do 6 de 2025, repetiu o 19, mas de ontem para hoje não deu mais. A primeira coisa, quando eu acordei, foi dormir 3 horas da manhã, 3h30, quando eu acordei, no dia 20, foi correr para fazer essa live. Porque eu já não estava mais suportando, é verdade. Brigar com Deus é muito difícil. O apóstolo Paulo diz que a horrenda coisa é recalcitrar contra os aguilhões de Deus. Eu quero pedir perdão. Pedir perdão a Deus, pedir perdão a vocês, porque a minha briga foi justamente assim. Deus me mostrou, né? Deus me disse que eu via do lado esquerdo do Bolsonaro
né, aqui, né, do lado esquerdo, do lado direito, como se estivesse formigando, um incômodo, e estivesse formigando, né? E esse incômodo, aqui, do lado direito, do lado esquerdo, estivesse incomodando muito, né? E o aparelho digestivo dele, o rins, o pulmão, né? O seu coração, mas aqui do lado esquerdo das costelas, mais ou menos, e aqui do lado direito das costelas, era como se tivesse uma mão encostando, né, e dando assim aquele toque, aquela fisgada, sabe? Como se tivesse aquela fisgada. E se eu mesmo um dia, a uma hora assista aí, porque já deveria ter assistido. Não por nada, porque Deus está querendo falar alguma coisa. E se você olhar para o meu semblante, eu estou meio apreensivo. E a minha apreensão não é à toa. Não é à toa. E eu disse para Deus, Senhor, no dia 29 de 4 de 2024, tu me mostrou 5 dias antes, ou foi 6, dele se hospitalizar. E está lá na live. Bem claro. Eu disse, Senhor, não vou mais falar isso não. A minha briga com o anjo. Não vou mais falar não, Senhor. Vou mais falar não. Quero mais falar não. Ninguém escutou até hoje. Vai me revelar o quê? Só falta o Senhor me revelar o quê? Coisa pior? Aí o Senhor disse, se for necessário, eu revelo a coisa pior se não me escutarem. Se não me escutarem, se aquele que ouviu o som da trombeta e se der por avisado do atalaia, se salvará. Mas aquele que ouviu o som da trombeta e não se der por avisado, sofrerá o dano. E Deus disse, eu não vou mudar, rapaz. Eu não vou mudar. E aí, eu briguei, porque eu disse, olha, o Senhor me mostrou tudo, né? Eu vi centenas e centenas de homens e mulheres de Deus, são homens, são mulheres de Deus, não estou tocando e afirmando que não são, porque são pastores altamente abençoados, com igreja linda e abençoada, todo mundo em volta dele, de Bolsonaro, todo mundo estendendo as mãos para Bolsonaro, e orando e abençoando aquele homem. Aí eu digo assim, Senhor, por que tem que ser eu? Por que eles estão lá perto dele, todos os pastores, homens e mulheres de Deus? Por que eles não são usados? E o Senhor disse, eu não estou falando pela boca deles. A briga minha com Deus foi isso. Eu estou pedindo perdão. Eu não estou falando pela boca dele, eu falo pela sua. Agora, se você for lá na live e você falar e não cumprir, aí você vem aqui reclamar comigo. Mas enquanto eu estiver falando, estiver cumprindo, a sua obrigação, Reginaldo Rolim, é falar. Ontem eu passei um negócio muito sério. Durante a madrugada, Deus me levou para o toalete 2 horas da manhã. E eu vi, eu não sonhei, agora eu vi o lado da costela de Bolsonaro, lado esquerdo e lado direito, 03. Do lado esquerdo e direito da costela dele, ali onde pegava todos os órgãos, era como se tivesse 2 mãos. Quando ela encostando, dava uma fisgada, um incômodo, uma coisa ruim. E aí, quando eu encerro a live hoje de manhã, que depois de 1 hora que eu encerro essa live, 1h30 mais ou menos, começa a aparecer em sites, jornais, nível nacional, que Bolsonaro passa mal e vai no hospital, e muitas pessoas depois começam a enviar para 03, outras pessoas, que Bolsonaro, depois de 1 hora que termina essa live, acontece isso. Depois que terminou a live, aí eu caí de joelho no chão, e aí eu pedi perdão a Deus. Eu pedi perdão a Deus. Senhor, eu era para ter vindo do dia 17, quando o Senhor me mandou a primeira vez. Eu quero me desculpar perante a nação brasileira. Porque é difícil para um homem, um profeta. Olha, eu estava muito bem no meu lugar. Deus me tira daquele lugar. Eu passei entro em uma tristeza grande. E vocês sabem, eu passo o lugar. Hoje tem culto. Hoje é um culto principal. Não vou, domingo não vou. E a igreja toda chorou. Ela disse, tem um pastor que vai tomar conta da igreja. Os pastores já trabalham comigo há muitos anos. Homem de Deus vai tomar conta da igreja, mas eu estou fora. Eu vou ficar no administrativo fora e vou passar um tempo fora. E aí, o Senhor disse assim, filho, o que está para acontecer na nação brasileira vai precisar que você fique orando para poder receber. Vai precisar que você fique orando. Então, gente, não é dando descredibilidade a quem quer que seja, não, mas está na hora. Está na hora de
de ouvirem a voz de Deus através desse profeta. Está na hora de ouvir a voz de Deus através desse profeta. Está na hora. O que eu sinto é isso aí. Eu não posso mudar, porque por pouco pode se perder a vida de Bolsonaro. Por pouco pode se perder a vida de Bolsonaro. Se alguém do lado dele assistisse às primeiras lives no dia 29/4, eu estou com tanto, eu não quero mais nem falar disso, dia 29/4 de 2024, e a outra no dia 7/4 de 2025, e visse a precisão, chegaria o denominador comum. Olha, pense o que pensar, tire as conclusões que quiser. Esse cara está dizendo aí por Deus, e Deus está falando através da boca dele. E vocês pensam que eu queria que fosse assim? Não, mas quem quis foi Deus. É tanto que do dia 17, dia 18, 19, Deus falou sobre isso. Eu não queria nem vir aqui falar. Não queria nem vir falar. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Não tá brincadeira não, viu? Eu queria falar uma coisa para vocês. O povo que diz que ama Bolsonaro, que estava na marcha para Jesus, louvado e agradecido seja Deus, porque tem que ter honra e glória a Deus. Que coisa linda aquela marcha para Jesus. Vocês estão de parabéns. Mas o povo que estava na Avenida Paulista, naquela manifestação pacífica, que estava lá no Rio de Janeiro, eles deveriam assistir essa live. Eles deveriam assistir essa live. E tirar suas próprias conclusões. Nós estamos vivendo um mundo tão difícil, cheio de pessoas mau caráter, que diz que Deus falou e não falou. Mas tirando a conclusão, pai, Deus falou através do homem, aconteceu. Se eu estou agindo com verdade, pelo menos diga assim, não está acontecendo. Mas se eu estou agindo com verdade de Deus, pelo amor de Deus, diga assim, está acontecendo. Reconhecimento eu não quero. Eu quero salvar uma vida. Reconhecimento eu não quero. Eu quero salvar uma vida. Uma vida que eu tenho por muito importante. Mas é como Deus diz, vai lá e dá um recado. E se alguns homens de Deus, pastores, sacerdotes, apóstolos, bispos, que seja do lado de Bolsonaro, vá assistir essa live, porque Deus me disse que vão assistir. As vossas senhorias em Cristo Jesus, classifique-o como vocês quiserem, tá? Só que ore antes primeiro, antes de assistir, e depois de assistir, assista de novo, principalmente as lives citadas, e vocês orem antes, porque Deus está cansado de ficar falando. Essa é a verdade. Deus está cansado de ficar falando, e Deus cansa. Isaías 1, se não sabe a memória, Mateus, eu estou cansado de sofrer. Eu não suporto mais a iniquidade no meio do ajuntamento solene. Deus cansa. E porque nós chegamos numa hora conclusiva. Eu sei. Porque enquanto eu estava aqui, eu dormi aqui, orando. E Deus me disse algo. Levanta e abre uma live. Eu aqui, Senhor. Eu vou lá para dentro. Não, você vai abrir aqui. Abre aqui nesse canto. E vai dizer que pessoas irão assistir. Ligados a ele, seja pastor, bispo, arcebispo, o que for. Que ore antes de fazer um julgamento desproporcional, desnecessário, porque sobre vocês, assim fazendo, poderá ter a vida de um homem. E as minhas mãos estão lavadas disso. As minhas mãos ficam lavadas disso. Eu não posso fugir daquilo que Deus me disse. Eu não quis fazer uma vez, agora é diferente. Que nós possamos se unir em oração, porque nós só oramos para Deus abençoar, Deus curar, e todas as vezes que Bolsonaro desce ao hospital, Deus me avisa antes. Todas as vezes. Eu não gosto de fazer isso. Não vou fazer porque eu estou sendo... Deus está dizendo, diga a última vez, dia 29/4 de 2024, assista essa live e veja o que foi dito nela. E no dia, 6 dias depois, acontece do mesmo jeito. No dia 7/4 de 2025, assista a live do dia 7/4 de 2025, veja o que foi dito, e 4 dias depois do dia 7/4 de 2025, aconteceu. Aí você vai tirar as conclusões. Aí você pega e assiste a live de hoje pela manhã, que eu falava de Bolsonaro. Mais uma vez.
Eu acredito que não vai ter a quarta vez. Eu acredito que não vai ter a quarta vez. Que alguém tem que se dar por avisado. Se alguém realmente ama esse homem, e você assiste essa live, ou gostando ou não gostando, porque nem eu gosto de falar o que eu falo. Ninguém vive do que gosta não, senhores, reverendos, pastores, sacerdotes. Ninguém vive do que gosta não. A gente vive do que Deus quer. E acabou-se. Então, se alguém ama, né, Bolsonaro aí, tá na hora de, vem cá, de só analisar e dizer assim, porque Deus vai falar algo maior. E agora, esse algo maior? Já Deus vai falar algo maior. E aí você não se dão por avisado uma vez, não se dão duas vezes, não se dão três. Não vai ter a quarta. Não vai haver a quarta. E para mim é algo difícil. Mas nós vamos continuar orando. Deus me fez ficar mais de 15 horas em oração, calado, sentado aqui na rede, sentado nessa cadeira, aqui, sabe, aguando esse jardim, né, indo para o monte, que eu moro perto do monte, eu moro uns 22 quarteirões do monte. 22, pego o carro aqui, vou para o monte, e de lá para o monte para cá. Me colocou em oração. Agora, Deus está chamando o Bolsonaro para uma conversa. E se reúna com suas autoridades espirituais, pode ficar à vontade. Tire suas conclusões, pode ficar à vontade. A última conclusão vai ser de Deus. Aí vai ser a última palavra. Vai ser a última palavra, vai ser dele. Agora eu quero continuar a parte do sonho. Que eu dizia que acredito eu. Lembra da live pela manhã? 03, acredito eu que essa segunda parte não tenha nada a ver com Bolsonaro. Eu vou repetir 3 vezes, que é para não deixar dúvida. Acredito eu que essa segunda parte não tenha nada a ver com Bolsonaro, porque não entendi e Deus não me deu o entendimento do mesmo. Apenas sonhei. E vi centenas de vezes, andando e vendo esse negócio. E repreendendo, eu também repreendo, eu vejo e repreendo. Né? Agora eu vou contar a segunda parte, que nada tem a ver. Nada tem a ver. Eu acredito com esse sonho de Bolsonaro, mas que vejo todos os dias. Já está com 12 dias que vejo isso. Só hoje eu vi 3 ou fui 4 vezes. E agora eu vou contar para vocês. Eu vi, gente, eu vi um caixão. E eu detesto sonhar com caixão. Não sonho. De primeiro, quando eu vi um carro funerário, eu saía de trás dele, só faltava bater meu carro para não andar atrás de um carro funerário. Hoje não. Hoje eu estou mais tranquilo. Muito mais tranquilo. E eu sonhei com um caixão. Foram 4 sonhos com esse caixão. O restante é todos os dias eu vejo. Eu falei para minha esposa, falei para minha filha, ele disse, olha, eu estou vendo um caixão. Sonhei 4 vezes com ele e eu estou vendo um caixão. Isso está me assustando. E a minha esposa perguntou, minha filha, qual foi o sonho? Eu vi um caixão e a bandeira nacional, a bandeira do Brasil, envolto esse caixão. Da parte do meio para baixo. Da parte do meio do caixão para baixo, a bandeira do Brasil estava envolto a esse caixão. O que me chamava a atenção, e eu indagava a Deus diversas vezes, era que o caixão não era um caixão de luxo, era como se fosse um caixão muito simples. Muito simples. O caixão não era um caixão de luxo, era como se fosse um caixão muito simples, mas muito simples mesmo. E a bandeira do Brasil envolto a esse caixão, do meio para baixo. Do meio para baixo. Era como se tinha uma pessoa morta lá dentro e abaixo do umbigo para baixo, a bandeira estava lá, em volta do caixão, mais ou menos. E eu perguntei diversas vezes o que significava aquele sonho. E porque que me chamava a atenção que o caixão era simples, mas tinha muita gente nesse velório, muita gente no velório.
Aí eu dizia, deve ser de uma autoridade. Por quê? Porque tem muita gente, e eu passeava ali, via, e a bandeira do Brasil envolvendo ao caixão, da barriga para baixo. E me chamava a atenção que o caixão era simples, não custava caro. Mas era como se Deus... Aí Deus disse assim, o importante não está no caixão, o valor, né? Mais ou menos assim. O valor não está no caixão que leva o defunto. O valor está dentro do caixão. O valor não está no caixão que leva o defunto. O valor está dentro do caixão. Está com uns 12 dias. E eu guardei, estou vendo e repreendendo. Por isso eu não quis contar pela manhã, porque acredito eu que nada tem a ver com Bolsonaro. Eu acredito eu que nada tem a ver com ele. Tá? Essas lives são urgentes. Não tenha ela como uma live comum, uma live qualquer. Essas lives, elas são urgentes. Elas são urgentes. Não tenha ela como uma live qualquer, porque elas são urgentes. E elas poderão acontecer muito mais vezes. Eu estou aqui em oração, em prontidão, para qualquer momento voltar, nem que seja daqui a 1 hora. É Deus falar e eu volto. Eu não quero mais cometer uma falha, como eu sonhei no dia 17, dia 18, dia 19 do 6 de 2025, mas só hoje pela manhã eu corri e contei sobre Bolsonaro. E 1 hora depois aparece nos jornais aí, e eu pedi perdão a Deus, me ajoelhei grande. E eu espero ter ficado bem entendido. As pessoas que fazem cortes, não maldem esse corte, colocando palavras no corte que eu não disse. Vai descer a sepultura. Não. Para chamar a atenção de pessoas. Não faça isso. Isso não é atitude de pessoas honestas, dignas de Deus. Tá? Não faça isso. Então, eu estou contando e o significado do caixão já disse. Já expliquei. Desenhei. Não sei o que é. Mas Deus me disse. A importância não está no caixão que você vê, que é simples, mas está dentro. E a bandeira envolto nesse caixão. A minha esposa até falou algo. Posso falar assim? Ainda não? Ainda não? Tá. Então, até que a minha esposa falou comigo, Deus disse que não. Eu sou obediente a Deus. Tá? Então, vamos... É com vocês, né? Com vocês. Eu estou aqui orando, vou continuar orando, e vou continuar conversando, e vou continuar falando com Deus. Aqui não vou dizer que são 24 horas, porque tem a hora também que eu consigo dormir. Mas mais de 15 horas, eu acho que umas 17 horas, vai ser assim. Até o último dia que Deus disse assim, parou, não tem mais por que orar. Ou Deus liberta o que tem que libertar, ou... Mas eu espero, gente, do fundo do meu coração, que se deem por avisado. Ezequiel 33, se não me salva a memória. E quando o atalaia vê o mal se aproximando, tocar a trombeta, e aquele que ouviu o som da trombeta de Deus, e se der por avisado, salvará a sua vida. Mas aquele que ouviu o som da trombeta de Deus, e não se der por avisado, sofrerá o dano. Cumpra-se a palavra de Deus. Cumpra-se a palavra de Deus. Então, só estou aqui, né, passando o que Deus mostra. Lembrando que Deus nunca fará algo. Eu sou ousado porque Deus me prometeu isso. Nunca Deus fará algo sem antes revelar. Nunca. E eu creio nas Escrituras Sagradas, que estou inserido ali no livro de Amós 3,7. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo dos seus servos profetas. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas, e que tudo está na palma de suas mãos, e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa
Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.